Bom, pessoal, aqui o conteúdo de radiciação, que são as famosas raízes. Não somente as raízes quadradas, mas também existem outros tipos de raízes. Por exemplo, quando é que ela é raiz quadrada? A raiz ela é quadrada quando aqui o índice ele for 2, certo? Aqui nesse caso, temos a raiz quadrada de 25. No caso aqui não tem número. Quando não tem número, nós vamos entender que existe um número aqui oculto. Esse número é 2. Então, ele é chamado de raiz quadrada por causa desse 2, certo? Aqui, por exemplo, também é raiz quadrada de 16, porque tem um 2 oculto. Raiz quadrada de 169, porque aqui também tem um 2 oculto. Ele geralmente não vem quando é 2. Mas existem outros números que vêm, por exemplo, 4. Aqui seria a raiz quarta de 16. Aqui também, ó, a terça raiz de 125. Também quando é 3, é chamado de raiz cúbica, certo? 2, raiz quadrada, 3, raiz cúbica, 5, raiz quinta, 4, raiz quarta, 3, raiz cúbica, ou a terceira raiz, certo? São todas nomenclaturas. Aí vamos lá, como é que a gente resolve a raiz quadrada de 25? Por exemplo, nós vamos focar nesse índice aqui, chamado de índice, o número que vem aqui. Se aqui o índice é 2 oculto, então existirá um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes tem que dar o de dentro da raiz, ó, certo? No caso, o de dentro da raiz é 25. Então, que número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, que é de acordo com o índice, dá 25? Esse número é 5, ó, certo? 5 vezes 5 dá 25, que é o que? Justamente o de dentro da raiz, certo? Aqui também, exemplo, raiz quadrada de 16. É um número que multiplicado por ele mesmo, por causa que aqui o índice é 2, oculto, multiplicará por ele mesmo duas vezes para dar o de dentro da raiz. Que número vezes ele mesmo dá 16? Esse número é 4. 4 vezes 4 dá igual a 16, que é o que? O de dentro da raiz, certo? Então, aqui mais outro exemplo, a raiz quadrada de 169. Por causa que aqui o índice é 2 oculto, é um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, terá que dar o de dentro da raiz, né? 169. Então, esse número, 169, é 13. 13 vezes 13 dá o de dentro da raiz, 169, certo? O de dentro da raiz, ok? Aqui nós temos o seguinte, uma raiz com o índice aqui agora é 4, ou seja, a quarta raiz de 16. É o mesmo raciocínio dessas, certo? É um número que multiplicado por ele mesmo, 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, tem que dar igual o de dentro da raiz. Então, esse número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, para dar o de dentro da raiz, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, ó, que é o de dentro da raiz. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Esse 16, ó, é o de dentro da raiz, certo? Aqui, a raiz cúbica de 125. Por causa desse índice sendo 3, é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, certo? Tem que dar o de dentro da raiz. Esse número é o 5, certo? Você vai por tentativas. 4 vezes 4 vezes 4 não dá 125, mas 5 vezes 5 vezes 5 dá o de dentro da raiz, 125, certo? Isso aqui você faz por tentativas, ok? Tem outro processo que eu vou explicar mais adiante, que vai logo direto, sem ser por tentativas, ok? Aqui a quinta raiz de 32. Um número, ó, de acordo com o índice, 5 vezes, multiplicado por ele mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tem que dar o de dentro da raiz, 32. Então, esse número é o que? É o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2
32, certo? 32, ó, o de dentro da raiz. Um número multiplicado por ele mesmo 5 vezes, de acordo com o índice, dá o de dentro da raiz. Aqui temos a quarta raiz de 625. Ó, mesmo procedimento. Um número que multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? Olha só, aqui é 4. Então, um número que multiplicará por ele mesmo 4 vezes tem que dar igual o de dentro da raiz. Então, esse número vai por tentativas. Tenta um não dá certo, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. Tenta o 2, tenta o 3, tenta o 4. Aí esse número é o 5. Isso é por tentativas, certo? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá o de dentro da raiz, que é 625. Ok? Aqui novamente, a raiz cúbica de 343. Por aqui ser um 3, será um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes tem que dar o de dentro da raiz. Que número é esse? Você vai por tentativas também, né? 4, tento 3, tento 2. Esse número é o 7, certo? 7 vezes 7 vezes 7, 343, ó, o de dentro da raiz. E esses valores aqui, você faz por tentativas, mas existe um processo também que nós podemos fazer, que é chamado de fatoração, certo? Você pode fatorar esses números que encontrará também as suas raízes. Por exemplo, a fatoração aqui, vamos pegar esse número aqui, 32. A quinta raiz de 32. Você vai fazer o processo de fatoração. E o que é esse processo de fatoração? Fatoração é dividir pelos principais números primos. Na fatoração, os principais números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Só que os mais utilizados aqui na fatoração é sempre esses três camaradazinhos aqui, ó. 2, 3 e 5. Raramente aparece esse 7, esse 11, esse 13, mais raro ainda, esse 17, muito mais raro. Por exemplo, aqui, ó, 32, vamos fatorar, fazer o processo de fatoração. Fatorar é dividir por esses principais números primos. Os mais utilizados é 2, 3 e 5. Como 32 é um número par, então todo número par é divisível por 2. Então vamos iniciar dividindo por 2. 32 dividido por 2 é a metade do número. Todo número dividido por 2 é sempre a metade dele, que é o quê? 16. Que também é um número par, dá por 2 que dá 8, que dá por 2 que dá 4, que dá por 2 que dá 2 e dá por 2 que dá 1. Chegou em 1, a gente encerra. Como se procede agora? Olha só. Aqui nós queremos encontrar a quinta raiz de 32. Então, a fatoração foi esse. 2, 2, 2, 2 e 2. Você irá o quê? Fazer o quê? Por causa desses 5, irá separar aqui números que se repetem de 5 em 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse 2, ele se repetiu 5 vezes. No caso aqui, a resposta será o 2. Então, a raiz quinta, ou a quinta raiz de 32, é 2. Feito pelo processo de fatoração, certo? Outro exemplo, a quarta raiz de 625. Vamos lá, fazer aqui do lado. Fazendo o processo de fatoração. Fatoração é dividir pelos principais números primos, né? Aí vamos lá. 625 é um número que termina em 5, então vai direto por 5. Todo número terminado em 5 vai direto por 5, é o conselho que eu dou. 625 dividido por 5, você vai arrumar a divisãozinha lá e dividir, dá 5. Que também termina em 5, vai por 5 novamente, que vai dividir, vai dar 25. 25 termina em 5, novamente vai por 5, que dá o quê? 25 por 5 dá 5. 5 novamente dividido por 5, que dá 1. Sempre quando chega em 1, a gente encerra, certo? Próximo passo. Nossa intenção agora é separar números que se repetem de 4 em 4. No caso aqui, ó, o 5 se repetiu 4 vezes, então a raiz ela é exata. O 5 se repetiu 4 vezes, certo? Então o resultado vai ser esse mesmo 5 aqui que se repetiu 4 vezes. Então a quarta raiz de 625 é 5, ok? Outro exemplo, ó,
aqui 343. Um exemplo maior, vamos fazer isso aqui, ó. A quinta raiz de 3.125. Vou fazer aqui, ó, pelo processo de fatoração. 3.125. Sendo pelo processo de tentativas, seria o quê? Um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Teria que dar o de dentro da raiz, que é 3.125. Mas vamos pelo processo. Isso aqui era várias tentativas para dar exato, né? Pelo processo de fatoração é mais simples, mais rápido de encontrar, porque você vai só fazer as divisões. 3.125 é um número que termina em 5, então a gente divide logo por 5, que fazendo essa divisão dá 625. Gerou outro número terminado em 5, vai dividir por 5, que dá 125. Também termina em 5, vai por 5, que dá 25. Que dá por 5 novamente, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Certo? Como aqui o índice aqui é 5, então nós vamos separar aqui números que se repetem de 5 em 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 se repetiu 5 vezes. Então, ele se repetiu 5 vezes. Ó. Certo? O resultado vai ser o próprio 5. Porque apenas o 5 que se repetiu 5 vezes. Aqui, ó, o resultado foi 2. Porque apenas o 2 se repetiu 5 vezes, porque estaríamos calculando a quinta raiz de 32. Aqui na quarta raiz de 625, o resultado foi 5, porque o 5 se repetiu 4 vezes, que é a quarta raiz que nós queríamos. Certo? Então aqui o resultado seria o quê? 5. Esse outro aqui, ó, raiz o quê? Quando não tem número, a gente entende que é um 2 oculto, ou seja, é uma raiz quadrada. Um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque aqui o índice é 2. Também daria para a gente fazer por fatoração. Eu vou fazer aqui por fatoração. Como é um número alto, né? Faz pelo processo de fatoração ou faz pelo processo de tentativas, que é um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, por causa do índice é 2. Mas vamos lá pelo processo de fatoração. 2.304 é um número que é par. Então, dá para dividir por 2. Para dividir esse número aqui por 2, é a metade dele, certo? Então, vamos lá. A metade de 2.344, vamos fazer o seguinte. Se for fazer a divisãozinha, você pode fazer até desmembrando. Você pode fazer o desmembramento, certo? Se ficar difícil de dividir, pode fazer esse desmembramento. Por exemplo, 2.304 dividido por 2 é um número que dividido por 2 é dividir pela metade. Para saber a metade, você pode fazer 2.304. Aí faz a metade de cada um. Ó. A metade de 2.000 é 1.000. A metade de 300, 150. A metade de 4 é 2. Aí quando junta tudo, 1.152. Então aqui, 1.152. Termina em 2, também é um número par, vai por 2. 1.152 dividido por 2 é dividido pela metade. Se está difícil de saber a metade, você faz o desmembramento. 1.152. A metade de 1.000, 500. A metade de 100, 50. A metade de 25, aliás, a metade de 50, 25. A metade de 2, 1. Juntando todos, 576, certo? Se tiver difícil, se tornar difícil, dividir por 2, faz esse desmembramento. Aqui resultou em 576, e é um número par, dá por 2 também. 576 dividido por 2 é dividir pela metade. Então, tá difícil de saber a metade de 576, faz o desmembramento. 576. A metade de cada um. A metade de 500 é 250. A metade de 70 é 35. A metade de 6 é 3. Quando junta 250 mais 35 mais 3, 288. Certo? Que também é um número par, vai por 2.
Aí olha só, 288 dividido por 2 é dividir pela metade. Como aqui tem todos os números pares, quando tem números pares fica bem simples, ó, a metade de cada um. A metade de 2 é 1, a metade de 8 é 4 e a metade de 8 é 4. Aqui também, ó, número par vai por 2. Então, seria a metade de cada um. A metade de 144 dividido por 2 é a metade dele, né? Que dá o quê? 72. Ok? Também 72 é um número par, então dá por 2. 72 dividido por 2 vai ser a metade dele. Se tá difícil, 72, ó, faz o desmembramento. 72. A metade de 70, 35. Mais a metade de 2, que é 1, ou seja, 36. Que é um número par, dá por 2. 36 dividido por 2. Tá difícil? Faz o desmembramento. 36. A metade de 30 é 15. Mais a metade de 6, que é 3. Ou seja, 15 mais 3, 18. 18 é um número par, dá por 2. 18 dividido por 2 é a metade dele, certo? A metade dele é 18 dividido por 2, a 9. Aí vamos lá. 9 dá para dividir por 3, né? Que é um dos números primos. Que dá por 3, que dá por 3 novamente, que dá 1. Chegou em 1, a gente encerra. Qual seria o próximo passo? Como aqui é a raiz quadrada, nós vamos separar, ó, o índice é 2. Nós vamos separar aqui valores que se repetem de 2 em 2. Tá aqui, ó. Esse, mais outro que se repetiu duas vezes, mais outro. E teve esse 3 também que se repetiu 2 vezes, ó, certo? Então, ó, esses números, ó, teve esse 2 aqui, esse 2 aqui, esse 2 aqui, esse 2 aqui, e aqui teve um 3. Todos eles se repetiram 2 vezes, certo? Então, para a gente saber o resultado dele, basta pegar, ó, esse 2, multiplicar por esse outro 2, multiplicar por esse outro 2, multiplicar por esse outro 2 e multiplicar por esse outro 3. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Que é a classe que a gente separou aqui de 2 em 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3, olha só. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 16, 16 vezes 3, ó. 6 vezes 3 é 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, ou seja, 48, certo? Então, a raiz quadrada de 2304 é 48. Ó, se fizer aqui 48 vezes 48, dá 2304, que é o de dentro da raiz. Aqui é feito por várias tentativas, né? Um número multiplicado por ele mesmo para dar o de dentro da raiz. E aqui foi feito por fatorações. Como é um número grande, ele é bem trabalhoso, certo? Números pequenos, menores, dá menos trabalho fazer a fatoração dele, ok? Espero que tenha ajudado.